1 Samuel 30, é longo, mas importante lermos tudo, essa passagem, que é porque a palavra de Deus ela nos alimenta. 1 Samuel 30, vamos ler do 11 a 9, amém? Todos acharam? Deixa eu dizer uma coisa para você, depois de lermos, deixa sua Bíblia aberta aí, tá? Você acompanha os textos comigo. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclague, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. E ao chegar a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. E as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Naã de Jeiel e a Abigail de Carmel, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam e apedrejavam, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e no seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga meu colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persigam, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam altos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram egípcios no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água, comida, um pedaço de bolo de figos, prensaram 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertencia a Judá, e o Negueb de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziclague. Davi me perguntou: você pode levar-me esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. Quando eles levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada a Davi. Davi recuperou. Amém? Abaixa a cabeça e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por essa oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja, celebrando, exaltando o seu nome. Nessa noite onde nós separamos esse tempo, um tempo muito especial, para tratar de um tema muito especial, para tratar de algo muito especial aos teus olhos, que é a família. Que o Senhor nos abençoe aqui, de maneira que sejamos tocados, sejamos encorajados, saindo daqui de fato melhor do que chegamos aqui, até porque a tua palavra ela tem poder de nos transformar. Pai, guarda nossa mente, nosso coração de tudo aquilo que possa levar a gente a devagar aqui, toda a preocupação, tudo aquilo que possa roubar a tua palavra, nós arrependemos e declaramos esse lugar um lugar da tua presença, um lugar da tua habitação. Fica conosco, fala conosco, age em nós e através de nós aqui nesse lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu posso dizer um amém? Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Está bonito, né? Bom, o tema dessa mensagem é as armas poderosas em Deus. Querida maioria, ou se
senão todas as nossas lutas e batalhas travadas, elas, ainda que se dão muitas das vezes aqui, mas elas têm um espiritual. Todas as batalhas que nós travamos aqui nessa terra, ela é um reflexo espiritual na nossa vida. Toda. Se nós não entendermos isso, a gente vai perder campo, a gente vai perder espaço, porque talvez você, achando que a luta, ainda que ela se revela que é você, e você acha, ou então entende que era só isso que você vê, você infelizmente está muito aquém daquilo que eu e você devemos estar. Toda batalha nessa terra, ela tem um cunho espiritual. Nada nessa terra que eu e você enfrentamos era somente no campo natural. Se tratando de família, então, que é aí que a gente pode aprofundar isso, porque é uma verdade incontestável. E a gente vai ver nesse texto que nós lemos aqui, que existia uma batalha aqui, existia uma crise, existia um problema envolvendo famílias, filhos, esposas. Mas se nós pararmos e lermos esse texto de uma maneira mais sucinta, com mais pormenores, a gente vai ver que é uma batalha também que foi travada na região celestial. Dito isso, então vamos ao texto. Verso 1 diz assim, 1 e 2. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclag, e haviam incendiado a cidade, e levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram os seus caminhos. O texto vai dizer que os amalequitas eram inimigos do Senhor, inimigos de Deus. Inimigo de Deus por quê, pastor? Porque eles eram contra todos os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E Jesus nos ensina claramente que aquele que não está comigo, aquele que comigo não está comigo é contra mim, não é isso? E quem comigo não ajuda, espalha. E eles eram um povo que, enfim, era um povo extremamente covarde. Deuteronômio 25, 17 vai dizer assim para mim e para você, só para a gente, em título de introdução. Deuteronômio 25, 17 a 19. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com você no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. E quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra, que Ele dá para dela tomar posse, como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Então era um povo que fazia o quê? Que pegava os que estavam na retaguarda, que estavam no fim da tropa. Quem eram eles? Eram os idosos, eram os doentes, eram as crianças, eram as mamães grávidas, que não podiam acompanhar lá na frente, eles iam atrás, ali condenando, e os amalequitas então se apresentaram nessa trajetória e atacaram justamente os que estavam no fim da fila. Estavam exaustos. E eles não tiveram piedade de ninguém. Os doentes, os idosos, as mulheres grávidas, eles eliminaram todo mundo. E nós estamos falando de milhões de pessoas, 1000 pessoas, não sei. Diz o historiador, diz que Moisés saiu do Egito com 2 milhões de pessoas. Imagina uma frente de 2 milhões, você não tem quem está atrás. E é justamente então onde eles adentraram ali e fizeram toda a atrocidade. Querido, eu passo a entender, à luz desse verso, que pessoas que cometem tal atrocidade, elas estão sob forte influência do inimigo.
Você pode até discordar, mas a Bíblia nos aponta para isso. O texto de Êxodo 17, 9 a 11, diz assim: sobre esse mesmo povo. Então Moisés disse a Josué: escolhas alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. 11. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixavam, os amalequitas venciam. Então você percebe que esses mesmos amalequitas travaram uma batalha, onde a batalha se dava no campo, no nível natural, mas também se dava na região celestial. Isso é um texto muito conhecido, que quando Moisés levantava a vara, o povo prevalecia porque estava tendo uma batalha espiritual. Como eu falei antes, os amalequitas eles viviam debaixo de uma influência muito forte do inimigo. E eles sempre se declararam inimigo ferrenho, não só do povo de Deus, mas de todos aqueles que passavam no seu território ali, que era o sul de Beceba. Então percebe que eles tinham uma influência maligna, até porque foi uma batalha que ela se deu no campo, mas ela também se deu na espiritual. Pois amém? Amém. Beleza? Então, se a gente está lutando com esse tipo de batalha, a gente precisa nos atentarmos a algumas coisas. Eu quero ler o verso 3 com os irmãos agora, para a gente se situar. Diz assim: ao chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e filhos haviam sido levados como prisioneiros. Veja, Davi, o contexto é que Davi foi lutar contra Israel aqui. Os filisteus estavam lutar contra Israel. Davi então estava ali no território dos filisteus. Ele foi então no seu guarda, fazer a guarda do rei. Mas os soldados lá diziam: não, isso é Davi, isso é perigoso. Se ele for na batalha com a gente, ele vai lá lutar, ele vai então lutar contra nós e vai dar o apoio do seu senhor Saul. Não, não queremos Davi aqui não. Então Davi voltou. Quando Davi volta, então a cidade de Ziclag, ele encontra o quê? A cidade totalmente destruída pelo fogo. E aí a gente começa a perceber algumas coisas. Primeiro, Davi deixou a cidade totalmente tranquila antes de sair. Quando Davi volta, a cidade está totalmente queimada, totalmente destruída. E nessa batalha, nessa vida, a gente precisa entender o seguinte, irmão: ninguém sabe a hora que a crise vai chegar. Ninguém sabe a hora que os dias maus vão te alcançar. Ninguém sabe quando a dificuldade vai bater a tua porta. Davi saiu, deixou todo mundo bem, deixou a esposa, deixou filhos, os seus 600 guerreiros, deixou esposas, deixaram o filho e foi embora. Mas quando volta, encontra a cidade queimada, suas famílias totalmente levadas. Deixou a cidade zero. As crises, elas se apresentam assim, da noite para o dia. Você dorme bem, vai fazer um exame de rotina, e daí a pouco pode ser que você é contra-golpeado por algo que talvez você não esperava. Porque as crises é assim. A gente vai trabalhar, quando chega em casa, a gente não sabe como vai encontrar. Nossos filhos vão à escola hoje, a gente não sabe como é de volta, porque a escola hoje, enfim, a gente vai trabalhar em casa, não sabe como você vai encontrar a sua casa quando volta. Essa é a grande realidade da vida. E eu gostaria de destacar duas coisas aqui. Primeiro, para a gente, antes de entrar no texto propriamente dito, sobre essa ideia aqui de crise. Olha o que diz o texto, verso 1. Chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. A
Primeira coisa que eu quero pensar em nível de crise. A cidade é destruída pelo fogo. Fala para os seus irmãos. A cidade é destruída pelo fogo. Veja que o inimigo queimou toda a cidade. Casas bonitas, se tinham lá, luxuosas, cintuosas, bacanas, todas as casas foram queimadas. Por quê? Não interessou nem um pouco os inimigos, os bens. Não interessou nada naquelas casas, nada interessou a eles. Eles queriam somente levar as vidas. E aí eu quero abrir um leque aqui, pensar uma notinha de rodapé com os irmãos. Primeira coisa, irmão, não sei se é o seu caso. Existem pessoas que querem aferir ou medir a sua vida espiritual por suas conquistas humanas. O inimigo não está atrás dos seus bens. E nem você possuir bens significa que você está bem. Em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, que é uma igreja que aparentemente é uma igreja muito luxuosa, muito bonita, muito pomposa, mas o que Jesus diz para ela. Apocalipse 3,17 diz assim: você diz, estou rico e adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E está falando de Jesus para a igreja de Laodiceia. Agora, para a igreja de Esmirna, ele fala algo diferente. Olha o que ele diz lá em Apocalipse 2,9: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Veja, a Laodiceia, uma igreja que se achava muito rica, aos olhos de Jesus ela era pobre. A igreja de Esmirna, que era uma igreja que se considerava pobre, mas aos olhos de Jesus era uma igreja rica. Querido, então eu quero pensar com você que os bens materiais não determinam a nossa vida. O que determina a nossa vida, pastor? É como Jesus te der. O importante é como Jesus nos vê. É importante em nível de crise, como é que você está nesse contexto. E até coisa que chama atenção. Viram que seus filhos, mulheres e filhos e filhas haviam sido levados. Levar-se o prisioneiro ao cativo, dependendo da sua versão. Mas diz historiadores que o Ramais é uma remanescente dos amalequitas. Então, se for, você pode ver na internet, qualquer lugar de estudo, você vai ver lá como significa amalequitas. Vai dizer que o Ramais é fruto ou é um povo que surgiu dos amalequitas. Se é ou não é, eu não sei. Mas tem uma correlação aí, né? A gente sabe que no dia 7 de outubro de 2023, o Ramais entrou no Israel e levou cativo 251 pessoas. Se lembra disso? Se lembra? Amém ou não amém? Amém. E o que eles fizeram? Aprisionaram essas pessoas. Veja que os amalequitas não matou as pessoas. Eles aprisionaram. Por que ele aprisionou, pastor? Porque o inimigo ele aprisiona, quando ele aprisiona um membro da família, ele não aprisiona somente uma pessoa. Ele aprisiona uma casa. Quando ele pega teu filho, ele pega uma casa. Quando ele pega uma esposa, ele está pegando uma família. Matar para ele não é o suficiente que ele vai matar, não está bom, mas ele quer aprisionar, porque eu aprisionando as pessoas, eu estou deixando os demais reféns. Isso é artimanha do inimigo. E qual a finalidade ele faz isso? Primeiro, ele faz isso para que a gente vive se acusando, né? Do lar, não é isso? A culpa é de quem? A culpa é tua que não cuidou
abusando do garoto, a culpa é de você, porque o inimigo ele quer fazer bem, porque não tomou conta, porque o garoto está nas drogas, por que ele fez isso, por que a menina está assim? Então o inimigo ele quer causar essa confusão dele, querido, que é uma artimanha espiritual. É uma artimanha espiritual. Porque quando ele aprisiona uma vida, ele começa a acusar o lar. Se o filho entra na droga, a culpa é de quem? É do pai ou da mãe? Se a menina levanta para um lado que não deve estar, a tecnologia chega, o filho também, começa a se achar culpado, então ele aprisiona a pessoa ali. Então se percebe que é um ardil espiritual. Para nós somos humanos, o manequita só levou, mas quando a gente começa a aprofundar, você percebe que eles sabiam o que estavam fazendo. E aí começa a confusão na família. Começa a busca pelo culpado. Isso pode acontecer aqui. Olha o que diz lá o verso 6. Do texto de 1 Samuel. Isso é introdução, tá, gente? Não entendo o assunto ainda não. Eu estou esboçando a introdução para a gente. Olha o verso 20, verso 6 aqui. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam e apedrejavam. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu no Senhor. Veja como são armados. Levaram, esse manequita levou, e agora está todo mundo acusando Davi. Olha a acusação aí. Vou apedrejar Davi. É isso que o inimigo faz. Você vai dizer que Davi ficou profundamente angustiado. Em outras palavras, que a culpa da nossa família foi levada é sua, Davi. E até hoje é assim, né? Marido acusando esposo, esposa acusando filho, filho acusando pai, eu sou assim para você, pai, mãe, enfim, uma acusação. E esse tipo de acusação, irmão, é tudo que o diabo quer. Olha o que diz o verso 16, que a gente leu aqui do texto de que até ler, 16. Lê comigo esse texto, igreja. Vamos lá. Tudo lê. Vai. 3. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, cervejando os muitos pés que haviam tomado como despojo da terra dos filisteus e de Judá. Vê. Enquanto o povo estava brigando, o inimigo está festejando. Veja, olha o cunho espiritual aqui. Quando você, na sua casa, na sua família, está buscando culpado, o diabo no inferno está em festa. Quando você está buscando culpado, quem é o culpado, que a coisa está assim, o diabo está em festa. A nossa confusão, a busca de culpado, a busca de encontrar o porquê. O diabo é assim, é um cenário desse. O povo brigando aqui, os inimigos festejando lá. Quando eu e você permitimos que a nossa casa entre em confusão, a gente provoca uma festa no inferno. Está você brigando, está você discutindo, e está o inferno soltando fogo, dançando e celebrando na sua casa, sua derrota. Aqui, caso o culpado do outro lado, o inimigo festeja. Onde há acusação, querido, faz a festa, pois é tudo que ele quer. Toda vez que a gente entra em discórdia, esse aí é o cenário do nosso lar, promovendo uma festa no inferno. O inimigo celebra as nossas custas. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, vai dizer para mim, 6, 11, 12, olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra a cilada do diabo. O que é cilada? Cilada não é algo que acontece por acaso. Cilada é uma armadilha. Cilada é algo preparado. Cilada não é algo que você acaba. Não, cilada é um ardil ali. O diabo, ele arma cilada. Principalmente para laçar a família. E Paulo vai dizer ainda, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo,
de treva contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos estar atentos e firmes contra essa investida de Satanás. Nós estamos numa batalha, irmão, contra o inimigo espiritual. O diabo é espírito. E as nossas almas precisam ser espirituais. E eu quero ler agora 2 Coríntios 2 Coríntios 10, 3 e 5. Vamos ler esse texto. Diz assim: eu quero ser, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Vamos ler esse texto junto. Quero que a igreja leia esse texto. Vamos lá, o 3. Pois amém. Então, aqui na introdução nós falamos como essa guerra se dá na terra, mas ela também está no nível espiritual. Você entendeu isso ou não? Amém ou não amém? Então agora, como é que a gente vai se apossar das poderosas armas de Deus? Como é que eu e você agora vamos tomar posse para que a gente venha nos munirmos com essas poderosas armas, para que a gente possa lograr êxito contra essas batalhas que se levantam contra a nossa casa? Agora, eu quero que você entenda que as armas espirituais, elas podem parecer aqui, humanamente falando, armas muito simplistas. Mas se ela estiver correlacionada com a palavra de Deus, com armas poderosas, veja, você não precisa ver um grande aparato nessas armas, porque você nunca vai ver. As coisas espirituais, elas são mistério. Quando teve aquela grande chuva lá em Samaria, você não viu a coisa começar com grandes nuvens. Começou com uma pequena. Quando o exército arameu cercou lá, Eliseu lá o seu moço, e ele olhou para o costado e Eliseu abriu os olhos, só abriu os olhos para ele ver o exército. Então você vê que as coisas espirituais, elas são simplistas, mas elas são poderosas. Então vamos lá, a nossa aplicação desse texto. A primeira arma poderosa em Deus está lá no verso 4. Diz assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Qual é a primeira arma, pastor? Poderosa de Deus. Dependência de Deus. Primeira arma que eu e você temos que nos valer nessa batalha travada, declarada, é dependência de Deus. Chorar no mundo físico pode parecer para alguns fraqueza. Pode parecer até que você está esmorecendo. Mas biblicamente falando, eu e você choramos. Porém, diante de Deus demonstra dependência total. A gente sabe que Davi estava numa situação muito complicada. E esse choro de Davi, justamente com os seus companheiros, não é um choro comum. A Bíblia diz que eles choraram até não ter força. Eles choraram até se desesperar. Eles choraram até que não tinha mais lágrimas. A Bíblia diz que eles choraram até não ter força. Choraram pelas suas famílias. Choraram pelos seus filhos. E aí eu fico pensando, né? Uma notinha no rodapé aqui, porque muitas das vezes a gente está perto, a gente nem liga, né? Mas vai que alguém que está mais perto, como aquela pessoa nos transforma. Talvez a família estava ali, nunca deram confiança, não tinha tempo, mas agora foi todo mundo embora, todo mundo prisioneiro, agora tudo muda. Os valores mudam agora. E eu creio que é um choro que tem um montão de coisas envolvidas ali. Talvez é medo
de não ver mais a família. Talvez para aquele arrependimento assim, porque quando estava perto eu não cuidei mais. Porque quando estava perto eu não me dediquei mais. Porque pode ser que eu não vejo nunca mais a minha família. E é um choro que você sente a dor. É um choro que você fala, Senhor, eu quero me dar uma oportunidade. Esse é lá. Querido, choro no mundo espiritual é tremendo. A Bíblia diz que, lá em Isaías, no seu capítulo 38, no verso de 1 a 5, que o Isaías chegou lá no palácio e falou para Ezequias: olha, põe ordem na sua casa, você vai morrer. E diz que Ezequias ficou desesperado, ficou triste, orou, chorou amargamente. E a Bíblia diz que antes que Isaías saiu do palácio, Deus falou: volta lá. E diz que ouviu o seu choro, ouviu a sua lágrima, vou mudar a tua história. E a gente, a vida está chorando pela nossa família. A gente, a vida está chorando pela nossa casa. A gente, às vezes, está muito cético contra a nossa casa. A gente está reclamando demais. A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não para dizer: Senhor, venha na minha casa. Quanto tempo você não chora pela tua família, irmão? Há quanto tempo você não chora pela tua casa? Veja que eu falei que as crises começam da noite para o dia. Você dorme de um jeito, acorda de outro. Aquela família estava bem lá 3 dias, depois não estava mais bem. E a gente precisa então criar o hábito de chorar pela nossa casa. Chorar, sabe, é sentir a dor, se colocar ali, estar presente no mundo espiritual tem valor. A Bíblia diz que Jesus, seu dia de terra, levantou a voz com lágrimas de súplica aqui nessa terra, e foi ouvido por causa da sua reverência e submissão. Então chorar para algum vai ser fraqueza, mas para Deus é poder, porque você está dependendo dele. Quando você chora, você se humilha, ali dos humilhados sendo exaltado. E aí quando você chora, é fraqueza, não é? Mas Paulo diz que eu me gloriei na fraqueza, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Você entende isso? Então quando você chora, está dizendo: mas Deus, eu preciso de ti. Eu quero que o Senhor intervenha. E a primeira coisa é depender. E depender tem que demonstrar que você quer isso. Você tem que chorar pela tua casa, você tem que chorar pelo teu casamento. Porque a gente vive o mundo, parece ser muito mais fácil resolver as coisas do nosso jeito do que chorar. É muito mais fácil eu mandar embora, é muito mais fácil eu dizer que eu não quero mais, é muito mais fácil, mas o caminho mais fácil nem sempre é o caminho de Deus, meu irmão. O caminho de Deus não é que você desista, é que você chore pela tua casa, porque a Bíblia diz que as nossas lágrimas o Senhor vai enxugar cada uma delas. Diz aí que o choro dura uma noite, mas a alegria virá. Então, se você quer viver um momento de alegria na tua casa, é um momento agora de você chorar. Chorar. Que a gente, às vezes, quer tampar o sol na peneira. A gente, às vezes, começa a trocar valores. A gente está vivendo um momento, a gente começa a ligar, ver Netflix, ver televisão, conversa, WhatsApp, rede social. Mas, muitas das vezes, que a gente precisa parar de chorar. Dizer: Senhor, salva a minha casa. Salva a minha família. Chorar desesperadamente. Esse é o primeiro ponto. Dependência de Deus. Jesus chorou, meu. E se Jesus chorou, eu e você podemos chorar, porque Deus é bom. Deus diz que o nosso poder dele é perfeito nas nossas fraquezas. Demonstrar fraqueza para o homem, ele pode dizer que você é um fraco, mas para Deus é sinal que Deus vai te fortalecer com o poder dele. Vai te revestir igual. A segunda coisa que a gente aprende nessa batalha é lembrar-se quem é Deus para mim e para você, para nós. Fala para o teu irmão. Lembrar-se de quem é Deus para você. Verso 6 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Querido, aos olhos humanos, Davi sabia que era uma causa quase perdida. Pela história dos Amalequitas, daquele povo violento, daquele povo, enfim, cruel. Recuperar a família dele e a dos demais ali parecia uma causa impossível. Mas o texto de Davi se fortaleceu aonde? Aleluia! Aleluia!
Davi se fortaleceu no Senhor. E fortalecer no Senhor, querido, o que é, pastor? É você mudar a mentalidade. Lamentação diz isso, Lamentação 3, 19 a 25, vou ler aqui para te correr, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor aqui. É que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto dele colher minha esperança. 25, o Senhor é bom para com aqueles que têm esperança nele, para com aqueles que o buscam. Querido, que não fortalecer o Senhor. Querido, veja, tem tempo de chorar, não tem tempo de chorar? Também, tem hora que a gente chora. Mas tem tempo que você tem que lembrar quem é seu Deus. Existe tempo que você tem que lembrar quem é o seu Deus. E aqui a gente encontra 4 razões para a gente se fortalecer no Senhor. A primeira diz que a misericórdia do Senhor são inesgotáveis. Veja, querido, que não é na tua força, não é no teu poder, não é você, é a misericórdia de Deus sobre nós. Você não é fortalecido porque você tem capacidade, não, é misericórdia de Deus. Reconheça isso. Porque se você se voltar para a sua realidade, você vai ver que você não tem condições. Você tem que se valer daquilo que é verdadeiro. Ele vai dizer que a misericórdia do Senhor são inesgotáveis. E outra coisa que Davi então se apega e diz assim: grande é a sua fidelidade. Fala, Deus é fiel. Eu vou dizer uma coisa, depende da sua fidelidade. Se você parar, ele continua fiel com você. Deus é bom. Amém? E ele vai dizer ainda: nossa porção, o Senhor. Davi sabia que ele tinha uma relação com o Senhor. Davi não era pegado a nada de ninguém, a porção dele era o Senhor. E por fim, Davi vai dizer que o Senhor é bom. Então, fortalecer no Senhor, saber que existe um Deus. E mesmo depois que você passa por está tudo perdido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, em nome de Jesus. Então, meu irmão, se você tiver que chorar, chora. Mas lembra-te que Deus é poderoso para inverter qualquer quadro, qualquer situação. Talvez falaram que não teve jeito, mas você não. Você sabe que tem jeito. Fortalece o Senhor. Se apega a Ele, clama por Ele. Sabe, agarra nas suas vestes, na sua misericórdia. Ele é bom. Ainda que Ele pode falar aquela mulher cananeia: eu vim para os filhos. Diga para ele: seus cachorrinhos comem da migalha. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, o segundo ponto da nossa aplicação aqui é lembrar quem é o seu Deus. Nunca se esqueça que é o nosso Deus. Por mais difícil que pode estar a situação, você olha para ela, você encara ela dentro, é difícil, o diagnóstico está fechado, o problema está estabelecido, mas Deus adianta isso. Não existe problema maior que o nosso Deus. Querido, isso tem que estar na mente, tem que estar no coração. Isso não pode ser simplesmente você no seu intelecto. Você tem que crer nisso. Eu não sei qual problema você pode estar vendo na sua casa, talvez você já desistiu. Deus é maior do que qualquer problema. A cura sempre será mais que a ferida, irmão. Crê nisso. E vai dizer ainda o verso 7 e o 8. Vamos ler. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga meu colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. 8. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Ele alcançá-los? E o Senhor respondeu: persigam. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Nossa terceira aplicação, penúltima aqui. Fala para o teu irmão: precisamos fazer o que é certo.
maneira certa. Querido, veja, Davi estava vivendo uma pressão. Uma pressão tudo que não é apedrejado. Uma carga emocional estava ali ferrenha. Estava esmagando ali o que é sua alma naquele momento. Mas Davi teve tempo para orar e buscar a direção de Deus. O texto vai dizer que ele chamou Abimeleque, pega o colete sacerdotal. Perdão, Abiatar, Abimeleque, pegou o colete, Senhor, persiga esses invasores, vou alcançá-lo. Deus então dá a resposta. E talvez essa seja para nós, de todas essas questões espirituais, acho que é mais, que deixa a gente mais vulnerável é essa, justamente de diante da luta enfrentarmos, que enfrentamos, a gente esperar a resposta de Deus. Ou quando a gente busca Deus, a gente busca já com uma decisão da tomada no coração, né? Porque a luta, ela quer que, a gente na luta, a gente quer resolver logo o problema. A gente na luta queremos logo dar basta naquilo. E a gente muitas vezes busca nossos caminhos, busca a nossa maneira de lidar com a coisa. Mas eu aprendo aqui com Davi que tempo de luta é tempo de nós aumentar a muralha contra a ansiedade. É tempo de guardar o nosso coração da ansiedade. Paulo escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 7, diz: não nos andei ocioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. De acordo com esse texto, que a ansiedade ela precisa ser combatida com oração, não tem outra forma. Você pode entrar no consultório do psicólogo aí, eu não tenho dizendo nada contra isso. Você pode ir lá, buscar lá seus medicamentos, mas, biblicamente falando, ansiedade se combate ferventemente com oração. E Paulo vai dizer orações, súplica e ações de graça. Veja que Paulo é bem detalhista. Ora, suplica e agradece. Porque, irmãos, a nossa tendência na hora da pressão é querer tomar decisões precipitadas. A gente querer fazer as coisas do nosso jeito para querer resolver um problema, resolver uma questão. E possa ser que naquele momento que você tem que resolver, você torna a coisa pior do que já está por si só. E eu pergunto a você, quantas situações a gente poderia ter evitado se nós tivéssemos encarado o tempo de Deus na nossa vida? Quantas situações nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos esperado a hora de Deus? Quantas coisas a gente evitaria se nós tivéssemos a humildade de esperar até que Deus faça a obra completa? Quantas marcas negativas a gente deixa na rasca na vida de alguém por agirmos precipitadamente, por agir no calor das emoções, por agir na hora que você tinha que se calar, falou na hora que tinha que calar. E libera uma palavra muitas das vezes cheia de veneno, cheia de pressão. E às vezes carregamos uma marca dessa natureza. Porque a gente, nas horas da luta, a gente quer só resolver o problema. Se estiver doendo, a gente quer que resolva logo. Mas nessa resolução de conflito, sem oração, sem esperar em Deus, sem se humilhar, porque oração é se humilhar. Oração é você dizer: Senhor, a pressão está grande. O pau está quebrando. A minha vontade é essa. Mas o que o Senhor tem a dizer a respeito disso? O que o Senhor quer fazer através disso?
Aonde o Senhor quer ensinar? Essa deve ser a nossa. Pois o problema é que a gente vive muitas vezes ansioso, achando que aquilo vai piorar, que a gente tem uma mentalidade que a gente tem que fazer, que a gente tem que resolver, que quando a gente age assim, quando a gente pensa assim, a gente torna a gente mais vulnerável do que a gente pensa. A Bíblia diz que Josué foi um grande líder, irmão. Um homem assim que foi aquele que atravessou o Jordão, o povo para poder tomar a terra. Mas tinha um povo chamado de Gibeonitas ali, que era um povo que Deus falou que não tinha que fazer aliança com aquele povo. E aquele povo então preparou um ardil ali, botou pão velho, roupas velhas, chegou a Arraial ali, dizendo que era de terra distante, soube da fama do povo de Deus, e ali aliançou com Josué. A Bíblia diz que Josué é a liderança do povo, fizeram uma aliança com os Gibeonitas, então é sem consultar o Senhor. Quantos dos nossos lares, muitas vezes nossas famílias estão abaladas, chamuscadas, estremecidas, porque tomamos atitudes sem consultar o Senhor. Quantos casamentos estão se rompendo? Os casamentos hoje dos crentes estão igual, ainda está superando o número de divórcios dos casamentos não crentes. Quando os filhos nossos deveriam estar, também não estão no Evangelho, porque muitas das vezes nós se precipitamos, liberando uma palavra difícil, achando que tem que ser do nosso tempo, da nossa hora, do nosso jeito, ferimos, esposas, maridos, porque muitas das vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que Davi estava sofrendo uma pressão esmagadora, risco de ser apedrejado, chorando, sua família, não sabia nem onde está. Imagina se sair em casa, não sabia nem onde está teus filhos, ó, levaram o prisioneiro aí. Imagina onde é que você está, emocionalmente, ó, levaram teus filhos aí, levaram teus netos, levaram todo mundo. Para onde? Não sei nem para onde está, levaram. E levaram por quê? Pelos amalequitas, meu Deus, o povo tem uma forma de ser cruel, de matar a mulher grávida, de matar, sabe, o idoso, matar o doente, não tinha dó de ninguém nem de nada, não tinha temor de Deus, diz a palavra. Levou ali agora, pressão estava sobre essa opção, mas ele dentro da pressão, ele não. Vamos orar. E Deus deu a vitória tremenda. Às vezes, por causa do irmão, às vezes acho que a gente pega tempo de oração, mas por causa talvez de 1 hora de oração você ganha anos de vitória. Vou repetir. Às vezes, com 1 hora de oração, você ganha anos de conquista, de avanço. E às vezes você corre anos e anos e anos sem oração, não avança 1 milímetro sequer. Corre, se vê igual Salomão, a casa de Deus. Agora, quando você gasta 1 hora de oração, o céu se move a teu favor. Veja, querido, vou dizer uma coisa que talvez você saiba onde te levar. Os céus comandam a terra. Não é a terra que comanda o céu. Jesus está onde? Ao lado de quem? De Deus. Todo poder pertence a quem? Se ele falar, para tempo, para sol, para tudo. Para o problema até que eu resolvo, o problema vai parar até que resolve. Não vai morrer enquanto eu não quiser, Pai, você não vai morrer. Todo o poder pertence a Jesus. Você entende isso? E a gente às vezes nos torna vulneráveis porque a gente não quer amar, achando que não. Jesus ele está no céu, eu tenho que vir aqui na terra, porque
eu aprendi assim, eu tenho que fazer, eu tenho que... Querido, deixa o Senhor ser Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fechamos aqui, vamos ler o verso 17 para fechar até o 19. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E um deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém? Amém. Querido, eu penso que quando aquela família que passou por esse momento foi muito abençoada. Não. Então, eu vejo que cada família ali foi muito abençoada. Por quê, pastor? Irmão, eu penso o seguinte: todos eles correram o risco de morrer. Todos aqueles maridos correram o risco de não ver mais suas esposas. Todos os filhos correram o risco de crescer sem pais. Né? Estava todo mundo perdido. Estava tudo sem sentido, tudo. Ninguém sabia nem como fazer. E agora? Eles tinham correndo o risco de perder suas famílias para sempre, irmão. Imagina. Mas eles fizeram algo que você também podemos abrir mão. Mesmo com toda essa dificuldade, eles lutaram pelas suas famílias. Lutaram pelas suas famílias. Eu creio que naqueles momentos que, de certa forma, a família já não estava ali presente quando eles chegaram. Acho que passou um filme, né? Falou, meu Deus, eu saí de casa, não dei nem um beijo na minha esposa. Meu Deus, nem abençoei meu filho, sai de casa com raiva da minha filha, sai de casa chateado com meu marido. Enfim, sei lá, que semana. Mas Deus deu uma nova oportunidade naqueles homens botar as coisas no seu devido lugar. E querido, eu penso que Deus está nos dando uma oportunidade também de nós fazermos alguns concertos em nossa vida. Até porque a gente vai dormir hoje, não sabe o que está acontecendo. Não quero pregar, não quero ser o profeta do Apocalipse, mas a verdade é que as crises chegam. E quantas pessoas que a gente vê, às vezes, em sepultamento ali, meu Deus, por que eu não amei mais? Meu Deus, por que eu não perdoei mais? Por que eu não cuidei mais? Porque chega a hora. Aqueles homens lutaram pelas suas famílias. Eu vi quando eles voltaram, que foi uma festa tremenda naquele dia. Porque não só pelos bens que eles trouxeram de volta, mas por poder fazer coisas que eles não fizeram atrás, quando viram que ia perder a oportunidade. O coração apertou, mas agora estão tendo uma nova oportunidade de recomeçar, falar para a esposa o quanto ela é importante, falar para os filhos que eles são importantes. Mas eu creio também que Deus está dando essa mesma oportunidade hoje aqui nesse lugar. Eu não sei como está você, meu irmão, mas você não deve esperar mais para você, sabe, dizer o quanto a tua família é importante, o quanto a sua família é preciosa. Não espere família perfeita, não espere esposa perfeita, não espere marido perfeito, filhos perfeitos. A gente é perfeito, mas a gente quer gerar coisas perfeitas. Nós somos falhos, como é que nós vamos gerar pessoas sem falhas? Mas, querido, não espera a dificuldade chegar para você dizer o quanto ama, não. Não espere isso não. Se a sua família não está aqui, quando chegar em casa, diga para ela quanto ela é importante. Se ela está aqui, diga para ela em nome de Jesus.
É um tempo que você tem que se despertar, porque a gente vive na rotina, no corrigia, e alguém não fala, e às vezes, sabe, e as crises vêm. A gente tem um inimigo declarado. A gente não se encontra mais com os amalequitas, mas temos aqueles que se passam diante de luz. Então eu queria convidar você nessa noite, acabou o tempo, vamos orar. Você pode ficar de pé um minutinho? Sabe, queria que você orasse agora pela tua casa. Ninguém conhece mais a sua casa do que você. Eu não sei qual sentimento você tem nutrido pela sua casa, pela tua família. Talvez você tenha mágoa de alguém que te feriu, um pai que abusou de você, um irmão talvez que abusou, que abusou da sua autoridade. Não sei. Mas eu sei que é um tempo que Deus nos trouxe aqui para a gente fazer os devidos conselhos da nossa vida. Então eu convido você é o Senhor, você e Deus, fala com Ele aquilo que Deus falou no teu coração nessa noite, diga para Ele. Aleluia. 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 Louvado seja teu santo nome, Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade que tu está nos dando essa noite. De podermos, ó Pai, revermos valores, revermos comportamento que muitas das vezes nós adotamos dentro da nossa casa com as pessoas que nos cercam. A gente muitas das vezes somos muito legalzinho porta fora, mas muitas das vezes porta dentro. A gente são pessoas egoístas, pessoas muitas das vezes que nos submetem, sabe? Que tem muita dificuldade de se relacionar em família. E isso é uma grande realidade que não tem como negar. Mas nós queremos, ó Pai, nessa noite voltarmos para Ti, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a ser melhor. Não deixe a gente viver somente na expectativa, não. Ajuda a gente de verdade, sabe, sermos alguém que entenda, Pai, que precisamos nos achegarmos a Ti. Não existe lugar, muitas pessoas pensam que se fortalecem na igreja, mas nós fortalecemos, ó Pai, dentro da nossa casa, porque é ali que a gente é de fato quem nós somos. Que dentro da igreja a gente às vezes consegue até ludibriar, mas dentro de casa, Pai, lá nós tiramos as máscaras, lá nós nos entregamos a tantas coisas, lá nós não somos tão santos assim. Nosso linguajar muitas das vezes é um linguajar muitas das vezes rústico, é um linguajar que sai até palavras de baixo calão. Lá muitas das vezes nós somos desobedientes. É lá que a gente quer que o Senhor trabalhe, naquele lar, naquela família, que ali as pessoas nos conhecem a gente nos nossos piores dias, ali que as pessoas sabem quem somos nós, ali a gente não conseguimos enganar ninguém. Então trabalha na nossa vida. Nós não queremos ser, sabe, cristãos nominais. A gente não quer um título, nós queremos uma vida, nós queremos, sabe, ser alguém que ser instrumento do Senhor no meio da família, mesmo diante de famílias, ó Pai, mistas, famílias, sabe, que tem problema de relacionamento, mesmo ali naquele lar, a gente quer ser uma referência diante de Ti. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Restaura as famílias aqui nesse lugar, restaura os casamentos. Todo casamento tem sido bombardeado, tem sido, sabe, ó Pai,
algo na mão de Satanás, nós repreendemos agora toda a fúria. Repreendemos agora toda arma forjada contra os casamentos. E liberamos, ó Pai, relacionamentos aqui sustentados por Ti, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Sua bondade, pelo Teu favor. Pedimos também, ó Pai, que cada marido ame a sua esposa e dê a vida por ela. Onde cada esposa também ame o seu marido, o seu desejo seja para ele. Oh Pai, faça os nossos lares, assim, lares obedientes, que os filhos obedeçam a seus pais, submetam-se aos seus pais, onde os pais também não riquem nem matar seus filhos, que a gente possa viver o cristianismo dentro da nossa casa, que a gente não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, mas possamos ser bênção na vida daqueles que nos cercam, Pai, onde as pessoas que nos conhecem possam ver de fato que nós somos transformados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Sua bondade. Faça isso em nós, Pai. Damos a Ti toda a glória que na devida igreja diga. Amém. Nós vamos orar, mas eu quero só primeiro cumprimentar vocês que nos visitam aqui. Tem a Caia conosco, tem mais alguém? Os demais são da casa, tem o Luciano, tem a Ana também aí. São o nosso vizinho, estão nos visitando. Que Deus abençoe grandemente a vida do casal também. Vamos terminar esse tempo. Sai daqui desejoso ser muito mais família do que você chegou aqui nesse lugar. Eu quero orar pela tua vida. Pai, eu quero pedir pela vida desse povo. Povo esse que chama pelo Teu nome aqui nesse lugar. Dá, Pai, uma semana de vitória, uma semana de avanço. Uma semana que a gente possa nos aprofundar, Pai, na leitura, na oração, sabe, nos eventos que nós estamos assim envolvidos, que o Senhor nos dê a graça de sermos, Pai, instrumentos nas Suas mãos. Dá uma semana também de bênção no nosso lar. Guarda os nossos filhos, guarda a esposa, guarda o marido, guarda os nossos filhos na escola, na explicadora, e guarda a gente nessa comunidade. Pedimos a Tua bênção, proteja-nos, Pai, em nome de Jesus, de maneira com que o Seu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por tudo, obrigado por esse momento.